E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja plenamente no nosso coração para prestarmos esse culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Quero convidá-los a ficarmos em pé. Eu já estou, na verdade, né? Convidar vocês. E nós vamos estar invocando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele, com a sua graça, com as suas misericórdias, nos assista nesse culto que vamos prestar a Ele. E nós precisamos do Senhor, precisamos da presença do Espírito Santo agindo na nossa vida, para prestarmos o culto a Deus, né? Ou a Trindade, podemos assim dizer. Querido Deus, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite, nós Te invocamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui, se faz presente na pessoa do Teu Espírito Santo, na vida da Tua igreja. Mas invocamos, ó Deus, para que o Senhor, com o Teu poder, com o poder do Teu Espírito Santo, nos mova a prestar esse culto a Ti, com alegria, com gratidão no nosso coração, também com temor, Deus, no nosso coração, porque sabemos que Tu és totalmente santo e nós somos pecadores, Senhor. E carecemos, Senhor, da Tua graça, carecemos do Teu perdão, carecemos da Tua instrução, e só podemos, ó Deus, realmente subir à presença do Pai e cultuá-lo, por causa de Cristo, que rasgou o véu, que abriu o caminho, e através da mediação dele nós podemos Te adorar. Por isso, Senhor, fica conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa que estará participando aqui presente, cultuando, e aqueles que estarão online em casa, ouvindo, que o Senhor derrame da Tua misericórdia. Pai, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Assim seja, né? A oração. Pode se assentar e vamos abrir a palavra de Deus, momento de contrição, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão aos desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, está na sequência aí, como está na sequência as obras da carne. A carne aqui relaciona-se à questão da tendência pecaminosa que existe dentro de nós. Nós somos tendentes ao pecado, somos tendentes a desobedecer a Deus, mas graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é oposto às obras da carne. O fruto do Espírito, né, que está em nós, é oposto a essas obras da carne. E aqui, o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele escreve aqui, ele diz que nós temos que viver no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. E aí nós temos, claro, que buscar viver o fruto do Espírito, não é? Que é o oposto das obras da carne, para nós fugir do pecado e viver uma vida de santificação. Essa tendência pecaminosa está dentro de nós, e todo dia nós somos tentados, e todo dia o Espírito Santo habita em nós, e ele faz com que, não é, nós sejamos alertados, uma luz se acende, para que nós não venhamos a viver na prática do pecado. Mas mesmo assim nós ainda pecamos. Mesmo assim nós ainda erramos o alvo. E é por isso que esse momento de contrição é um momento de reconhecermos que somos pecadores e de pedir perdão a Deus. Então quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, fazer a sua oração silenciosa, confesse o seu pecado ao Senhor, peça o perdão de Deus, peça que o Espírito Santo continue agindo na sua vida, né? Se opondo, né, àquilo que a carne deseja, para que nós possamos continuar santificados na presença de Deus.
Graças te dou, Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que se entregou por nós ali na cruz do Calvário, em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, o preço de sangue. Mas graças te dou também, ó Deus, porque tu fez tudo completo, tu pôs o teu Espírito Santo, com o fruto do Espírito, para habitar em nossa vida, para se opor à nossa carne. Porque o Senhor sabe, ó Deus, que a tendência nossa é pecaminosa, é sempre de desejar aquilo que é proibido. Então nós te damos graça porque o teu Espírito Santo nos alerta de que nós somos do Senhor e nós temos que viver o fruto do Espírito, Senhor, na nossa vida. Concede a nós, Senhor, o teu perdão, mas concede a nós a vitória de dia a dia, sermos santificados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, mas também tendo a responsabilidade de saber que nós temos que fugir do pecado e consagrar a nossa vida ao Senhor. Então recebe a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor, pelo nome bendito e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, ainda quero convidar você, nós não temos visitante aqui pela primeira vez hoje, inclusive nós estamos bem menos hoje aqui presente. Há uma lista de irmãos aqui com problema de saúde, chegou até nós. Mas eu queria convidar você a abrir os Salmos 34, o salmo que nos ensina a bendizer ao Senhor, e fala o porquê, porque fala dos feitos do Senhor, das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, o Salmo 34, nós vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura. Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o outro com o presbítero Rafael. Um microfone, né? Para que vocês possam participar dessa leitura. Nós vamos ler todo o salmo. O título que é dado aí é O Senhor é Bom, né? Nós sabemos como nosso Deus é bom, como nosso Deus tem derramado bênçãos sobre nossas vidas. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e executem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva o de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Que Deus aplique a palavra do Senhor aos nossos corações. O salmista começa o salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos seus lábios. Depois ele coloca as maravilhas de Deus. Deus o ouviu no seu clamor, nas situações difíceis da vida, e o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Essa é a mensagem do salmo. Deus é bom, Deus cuida dos seus, não é? E livra os seus, mas o perverso será condenado, não é? O justo não será condenado, porque confia no Senhor. Que nós possamos engrandecer o nosso Deus, louvar ao nosso Deus, que é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós vamos entoar o hino número 11, Trindade Santíssima. Enquanto estivermos cantando esse hino, você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, pode estar fazendo isso, né? Sabemos que os irmãos, a maioria tem feito através da conta, né? Por causa desse período aí de Covid. Mas vamos então adorar o Senhor com o hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e há de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, excelso Criador. Amém. Graças a Deus, porque podemos louvar o nosso bondoso Deus, né? E adorá-lo nessa noite. Nós vamos ter uma oração de gratidão a Deus pelos seus feitos, né? Mas também de reconhecimento pelo que Deus é, né? Pelo que Deus tem manifestado através da sua graça sobre nossas vidas. Eu vou pedir ao nosso diácono, irmão Paulo, para estar fazendo essa oração
de gratidão ao Senhor, né, nesse momento. Pai Santo, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Ó Deus, é um momento de gratidão, Pai. Um momento de agradecer os dízimos, as ofertas que foram ofertadas aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando no coração de cada irmão, que seja fiel, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Ó Pai, o Senhor tem feito muito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido o grande Deus em nossas vidas. Pai, não deixa, Senhor, faltar nada em nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua abençoando essa igreja, Senhor. A vida de cada irmão. Que possamos, Deus, nos manter firmes, Deus. E sempre agradecendo. Tendo um coração grato ao Senhor. Pelo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Diácono Paulo. Meus irmãos, vocês podem se assentar nesse momento. Nós temos um momento de intercessão e nós levamos isso muito a sério na nossa igreja, mandamento do Senhor, intercedermos uns pelos outros, né? E nós temos alguns pedidos de oração, pedi o presbítero Rafael para estar aí notando, para depois ele estar fazendo essa oração de intercessão junto conosco. A Shirley, a mãe do irmão Helderson, ela acompanhou seu filho aqui durante um período, né, na igreja, e ela tem passado algumas dificuldades, irmãos, tratamento psíquico, problema de bebida alcoólica, né? E essa semana ela teve aí uma situação bem complicada, e o Helderson pede para que nós possamos estar orando pela mãe dele, para que Deus conceda graça, um tratamento melhor para a vida dela. O nosso irmão Claudione e a família não estão bem, né? Tiveram sintomas aí de resfriado, né? Gripe, novamente, por isso eles não estão aqui presentes, e nós sabemos, irmãos, que a família do Claudione tem passado por luto, né? Agora ele está com um sogro que vai fazer um tratamento de câncer lá em Barretos, e nós estivemos lá esses dias com a parte da liderança da igreja, acho que foi sábado atrasado, né? Fazendo um culto lá, ministrando a Santa Ceia. Aquele irmão não é da nossa igreja, mas pediu o nosso auxílio, o nosso apoio, e nós estamos apoiando aquele irmão ali junto com a família do Claudione. O presbítero André também não esteve bem de saúde essa semana, quase todos os dias aí ruim, né? E hoje ele falou para nós que ele teve sintomas parecidos com Covid, né? Ele não chegou a fazer exame, que ele já fez de outras vezes, mas por isso ele está em casa com a família até melhorar. A nossa irmã Aniele, ela fez uma cirurgia essa semana, como é do conhecimento dos irmãos, lá pelo grupo do WhatsApp. Deus abriu as portas para ela em outro estado, em outra cidade. Irmãos, era uma cirurgia que ela precisava com urgência, e o médico falou que foi por pouco, ela não teve complicações maiores, né? Foi o que ela me passou ontem, né? Então, ela está se recuperando, já recebeu alta, foi para casa, lá de uns amigos, né? Até voltar no hospital, para tirar os pontos, né? Ser acompanhada aí, para ela poder receber alta de vir embora, né? Para voltar para casa. Então, vamos estar orando pela irmã Aniele, pela vida do Ilha, do Felipe, né? Para que Deus abençoe nossos irmãos. E o irmão Paulo César, né? Da irmã Maria, ele continua aguardando a cirurgia, porque não pode ser feita aqui em Penápolis. Então está entrando na fila aí de outras cidades, né, para ele poder fazer essa cirurgia. O irmão Paulo, ele está numa situação bem complicada, ele precisa também urgente dessa cirurgia, né, e também ele está entrando com um processo para poder receber, né, do INSS, ele está parado, né, e segundo o médico ele tem que ser suprido, né, e também já até aposentado, porque possivelmente ele não vai ter condição de trabalhar, né? Então, mas orem por isso, colocando na mão de Deus a vida do nosso irmão Paulo. A irmã Renata também tem pedido oração, tem sempre conversado com a nossa irmã, pelos problemas que ela enfrenta na família, divórcio e tudo mais, né, que está na justiça, e ela diz que tem sido assim uma luta muito grande, irmãos. Ela
sempre pede, pastor, peça oração pela igreja, que clame por mim. O filho está se recuperando lá da cirurgia dos olhos, né? Então, vamos orar pela nossa irmã. O João Vitor está com virose, o filho do irmão Diogo, por isso que creio que nem ele nem a Érica estão aqui hoje à noite. O Diogo teve pela manhã na escola dominical. Então, vamos orar também pelo João Vitor. Irmãos, esses são os pedidos da igreja que chegam até a gente, né, para a gente estar orando. Então, vocês veem que aqui, pela lista, né? Se todos estivessem presentes aqui, a igreja estaria quase cheia, né? Porque são famílias, né? Mas vamos estar orando pelos nossos irmãos, orando, irmão, pelos demais irmãos que ainda não voltaram a congregar. Nós ainda temos famílias da igreja que não voltaram. Orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, para que Deus derrame graça, né, na igreja, para que nós possamos alcançar aqui os nossos vizinhos com o Evangelho. Irmãos, e a situação do nosso país, nós temos orado, clamado, vamos continuar orando. Essa situação que nós estamos vivendo política, né, de tanta injustiça, de tanta corrupção, nos assusta. Nós sabemos aí que a mídia está se movendo para o dia 7, né, que tanto em São Paulo como lá em Brasília, para esse protesto que vai ter. Nós não sabemos o que isso vai virar, o que vai acontecer, mas nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Sabemos que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, mas Ele nos manda orar. Então nós vamos nos ajoelhar. Você que pode, se ajoelhe, faça a sua oração, mas o presbítero Rafael vai estar conduzindo esse momento. Pai nosso que estás no céu, nós somos gratos a Deus, a Ti, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença, cultuando o Teu nome, Senhor, com o Teu corpo aqui presente, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou aqui nessa noite, por cada um que se dispôs, Senhor, a sair, Senhor, do conforto da sua casa, vir até aqui para cultuar o Teu nome junto com a Tua igreja, Pai. E como o pastor bem colocou, alguns dos nossos irmãos, algumas famílias não se fazem presente aqui, ó Deus, porque têm enfrentado lutas, Senhor, na área da saúde, em outras áreas familiares, nas áreas, Senhor, maravilhosas espirituais. Mas a nossa gratidão ao Senhor é porque o Senhor nos chama, Deus, como corpo, nos chama como irmãos, a orarmos uns pelos outros, a carregarmos a carga uns dos outros, Pai. E nós queremos, Senhor, como irmãos, ó Deus, que somos, todos nós, Senhor, maravilhoso, essa filiação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós queremos colocar, ó Deus maravilhoso, diante de Ti os pedidos que foram, Senhor, postos aqui nessa noite. Senhor, abençoa, Deus, a mãe do nosso irmão Harrison, Pai. A Shirley, Deus, que tem passado, Senhor, por dificuldades, Pai. Senhor, nós queremos que o Senhor possa conceder graça na vida dessa mulher, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas de um bom tratamento, Deus, para que ela possa ser liberta, Senhor, do vício do álcool. Que o Senhor dê forças também para o nosso irmão Harrison, Deus, para suportar essa situação. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando um membro da nossa família sofre, toda a família sofre junto, Pai. Então nós pedimos, dê força para nosso irmão. E, Senhor, nós clamamos pela libertação na vida da Shirley, Pai. Para que o Senhor possa entrar com providência, Deus, e que em nome de Jesus, muito em breve, Senhor, nosso irmão possa testemunhar aqui que sua mãe foi liberta, foi salva, foi restaurada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Pai, nós queremos também colocar, Senhor, diante de Ti, a vida do nosso irmão Claudione, a sua esposa Luana, seu filho Benjamin, que, como o pastor relatou, ele trouxe até nós, ó Deus, esse final de semana que tem passado mal, com sintomas fortes de gripe, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência na vida dessa família, ó Pai. Que não seja nada mais grave, Senhor, do que uma gripe, que eles possam se medicar, possam repousar, e que a saúde deles, Senhor, possa ser restaurada em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, a vida do nosso irmão Evandro, ó Pai, o sogro do Claudione. O Senhor nos deu uma oportunidade, Senhor, extraordinária, maravilhosa de estarmos ali na casa dele, cultuando ao Senhor, Senhor, ceando, Senhor, com ele. Aquilo foi um momento muito precioso para nós, com certeza foi um momento muito precioso para o nosso irmão também. E ali, Senhor maravilhoso, nós oramos por ele, nós o entregamos nas Tuas mãos. Ele estará, Senhor, agora indo para Barretos, fazer esse tratamento, Senhor, que ele precisa. Deus, abre as portas, Deus. Prepara, Senhor, médicos competentes. Prepara, Senhor maravilhoso, que todo, Senhor, aparato de ali, Senhor, médico, toda, Senhor maravilhoso, tecnologia da medicina possa identificar, Senhor, e tratar com precisão o nosso irmão, para que ele possa, Senhor maravilhoso, ter, ó Deus, esse câncer, Senhor Deus maravilhoso, curado, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar milagrosamente, ó Pai. Mas também cremos que o Senhor, através da Tua graça comum,
O Senhor deu sabedoria aos homens. E nós, Senhor, chegamos até aqui, desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos, Senhor, remédios, medicamentos. E que o Senhor, ó Deus, também pode nos curar através disso, ó Deus. Porque tudo vem de Ti, Pai. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. E tudo pertence a Ti. Então nós clamamos, Pai, que o Senhor abençoe. Que esse tratamento seja, Senhor, de sucesso. E que esse câncer possa se reverter na vida do nosso irmão, em nome de Jesus, Pai. Colocamos nas Tuas mãos também a vida do nosso presbítero André, ó Deus. Que colocou, Senhor, diante de nós, que sentiu alguns sintomas essa semana, que possivelmente pode ser alguns sintomas também relacionados ao Covid, ó Pai. Senhor, nós clamamos que não seja, ó Pai, que seja somente uma gripe, que seja somente, Senhor, maravilhoso, um desconforto. Que o Senhor guarde, Senhor, o presbítero, guarde, Senhor, a Camila, o Theo, guarde essa família nas Tuas mãos, Senhor, para que eles não venham ter um agravamento nesse quadro, que seja algo, Senhor, que ele possa se curar rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos pela vida, Senhor, da irmã Aniele. Senhor, ela foi objeto de oração aqui durante muitos e muitos momentos de intercessão, Senhor, onde nós clamamos para que o Senhor abrisse as portas de uma cirurgia para nossa irmã. E graças à Tua bondade, à Tua misericórdia, a nossa irmã já foi operada, Deus. Nós Te louvamos por isso, Senhor, Te agradecemos. E a nossa oração agora é que o Senhor abençoe, que ela tenha uma recuperação estável, que ela possa se recuperar bem, ó Deus. E que durante esse processo o Senhor também abençoe o nosso irmão William, o nosso irmão Felipe, e que o Senhor dê forças para essa família, Deus, para eles enfrentarem, Senhor, essa fase que já está no final, Senhor. Graças ao Senhor, ela já foi operada, já está se recuperando, e logo, logo a nossa irmã estará aqui conosco, louvando, Senhor, agradecendo e cultuando o Teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós também colocamos nas Tuas mãos a vida do nosso irmão Paulo César, Senhor, esposo da nossa irmã Maria, que também, Senhor, está na mesma situação que a nossa irmã estava, esperando uma cirurgia, Pai. Nosso irmão vem sofrendo, Senhor, há tempo já com esse problema que ele tem, Senhor, no seu fêmur, na sua perna. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abre as portas de uma cirurgia para o nosso irmão. Nós sabemos que a nossa cidade está numa situação completamente precária na área da saúde, Pai, a ponto de nós termos que recorrer, Senhor, a hospitais para fora da cidade, ó Deus, para conseguir uma cirurgia. Deus tem misericórdia, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor também, ó Deus, é um Deus provedor. O Senhor é um Deus soberano e o Senhor não faz nada sem propósito, ó Pai. Então, que o Senhor possa colocar no coração do nosso irmão que nada fugiu ao Teu controle, que o Senhor está no controle da vida dele e em breve, Senhor, nós clamamos que o Senhor irá abrir as portas para ele em nome de Jesus, Pai. Deus, nós também pedimos a Deus que o Senhor ajude ele nesse processo jurídico com esse auxílio que ele precisa, ó Pai. Nós sabemos que infelizmente foi recusado, Senhor, a última que ele fez. Senhor, mas nós clamamos que nosso irmão possa conseguir, ó Deus, se possível até uma aposentadoria, Deus. Porque nós sabemos que o quadro dele, Senhor, é um quadro bem complexo. E nós entregamos nas Tuas mãos, certo de que melhor que nós, melhor que ele, o Senhor sabe qual é o melhor para a vida do nosso irmão Paulo, ó Pai. Assim também, Senhor, com a vida da nossa irmã Renata, Deus, que tem, Senhor, enfrentado processos judiciais, tem declarado, Senhor, para nós o quanto tem sido difícil, Senhor, essas questões familiares. Senhor, nós colocamos a nossa irmã nas Tuas mãos, para que o Senhor dê sabedoria para ela, Senhor, para que o Senhor dê discernimento, para que o Senhor dê paciência. Colocamos nas Tuas mãos também o filho da nossa irmã, Senhor, que fez uma cirurgia recentemente, que está se recuperando. Pai, em nome de Jesus, cuida dessa família, Pai. Cuida da família da nossa irmã Renata, para que tudo corra bem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos nas Tuas mãos agora a vida do nosso irmãozinho João, ó Pai, que vem acometido de uma virose, está se recuperando, Senhor. Abençoe a vida dessa criança, ó Pai. Abençoe a vida da Érica, a vida do Diogo, que estão cuidando, Senhor, do João, e que eles possam, Senhor, se alegrar que muito em breve o João já estará curado, já estará totalmente restaurado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, coloca nas Tuas mãos também os nossos demais irmãos, Senhor, que depois que reabrimos o templo ainda não voltou para Te cultuar. Senhor, o Senhor sabe os motivos, Pai. Muitos enfrentam lutas pessoais, muitos, Senhor, são de ordem espiritual. Por isso nós clamamos que o Teu Espírito Santo os visite, ó Pai. Se eles são os Teus filhos, são escolhidos, o Teu Espírito habita neles. Então o Espírito Santo os incomode, para que eles retornem, Senhor, para que eles voltem e possam, Senhor, entender que a vida cristã, ela depende completamente do corpo, ó Pai. Não tem como nós nos relacionarmos com Cristo e não queremos a Tua noiva. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, assista esses irmãos, para que eles possam, Senhor, retornar em comunhão, Senhor, com a Tua igreja e desfrutar das bênçãos da comunhão, Senhor, da graça, dos sacramentos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, oramos pela nossa cidade, Senhor, oramos pelo nosso país, pelas autoridades locais, pelas autoridades do nosso estado, do nosso país, nossos governadores, prefeitos, Senhor.
nossos senadores, deputados, nosso presidente, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, porque é o Senhor que nós podemos fazer neste momento. Nós, aos anos atrás, nós fomos lá, nós votamos, nós escolhemos aquele que iriam nos representar. E como sempre, Deus, às vezes nós nos decepcionamos, Deus, porque nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança e a nossa esperança somente em Ti, Senhor Jesus. Mas o Senhor também nos clama, Senhor, a orar. O Senhor nos impele a orar pelas nossas autoridades. A Tua palavra nos diz que nenhum deles foi colocado ali, Senhor, senão pela Tua vontade soberana. Então nós oramos para que o Senhor, Deus, dê sabedoria para que eles possam administrar, Senhor, o cargo de cada um e que eles possam honrar, Senhor, o voto do povo, Senhor, que foi votado neles. Nós estamos passando a maior crise, Senhor, sanitária da nossa história, pelo menos, e nós sabemos que a má administração deles, ó Deus, tem nos deixado impacientes, tem nos deixado, Deus, às vezes revoltados, Pai. Senhor, nos acalma, Senhor, acalma o Teu povo, e, Senhor, coloca, Senhor, no nosso coração a esperança de que o reino de justiça, paz, amor, sinceridade, só virá quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ó Pai. Então, enquanto isso, Deus, que o Senhor nos ajuda a sermos responsáveis com o nosso voto, responsáveis, Senhor maravilhoso, em cobrar quem nós precisamos cobrar, mas que não nos esqueçamos de que o único governador, o único rei justo é o Senhor Jesus Cristo, que virá para reinar, Senhor, para todo sempre, um reino de justiça, paz e amor, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, que nós oramos no poder do Teu Espírito. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. São um momento único, momento de intercessão, onde nós podemos nos ajoelhar mesmo, clamar ao Senhor e saber que o nosso Deus nos ouve, né? Às vezes a gente não costuma aqui ter os testemunhos, né, das orações respondidas, mas os irmãos são livres para isso. Às vezes dizer, olha, Deus respondeu, né? Deus ouviu a nossa oração. Isso é muito importante para o louvor e a adoração do nosso Deus. Quero convidar o conjunto, nós vamos ainda continuar louvando ao Senhor com alguns cânticos. Nosso conjunto também está um pouco desfalcado hoje, mas graças a Deus para o presbítero Rafael cantar, tocar, nós vamos louvar o Senhor com eles. Graça e paz, igreja. Vamos continuar então adorando a nosso Deus com duas canções. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor precioso.
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Jesus, glória ao nosso Salvador, que se entregou ali na cruz do Calvário para nos salvar. Queridos irmãos, vocês podem se assentar, irmãs, e vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. Nós estamos pregando a primeira carta de João, pregando expositivamente essa carta. E nós vamos estar lendo o capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. São apenas 3 versículos. João, capítulo 2, 1 João, né? Primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo de 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Amém? Nós vamos mais uma vez orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque faz parte do culto e cremos que a parte mais importante é a pregação da Tua palavra. Quando o Senhor, pela graça e misericórdia, fala conosco e fala ministrando aos nossos corações, fala transformando as nossas vidas, fala edificando as nossas vidas, fala santificando a nossa vida. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é a verdade que liberta. Então, Senhor, sinta-se à vontade, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, no poder da Tua palavra. No nome de Jesus, fala conosco, usa o Teu servo agora, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, antes de introduzirmos essa mensagem, eu quero dizer para você que essa mensagem é para mim. Que essa mensagem é para você. João, ele vê, ao escrever essa carta, a sua pessoa, os seus irmãos em Cristo. Eu, ao pregar aqui, eu me vejo nesse texto, eu vejo você. Então, que você possa receber essa palavra com temor no seu coração, como eu tenho tido a preparar, ao estudar e ao pregar aqui nesse momento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Irmãos e irmãs, nós podemos afirmar, na introdução dessa mensagem, que há uma tríade do mal que procura nos atrair e nos destruir aqui nesse mundo.
são os desejos desprezíveis, os valores enganosos e o egocentrismo que há nesse mundo. Depois vocês vão entender de que mundo que nós estamos falando, tá? Então, depois da queda, eu e você, todos nós somos atraídos pelo mal, por esses desejos desprezíveis, pelos valores enganosos que esse mundo nos traz e pelo egocentrismo, né? Pelo nosso eu. Então, depois da queda, todos nós fomos atraídos pelo mal, pela idolatria, não é? Pelas suas práticas presentes nesse mundo decaído. A verdade é, meus irmãos, que Deus odeia a idolatria e as suas práticas. Tudo aquilo que tira Deus da centralidade da adoração, do primeiro lugar, Deus odeia. Porque tirando Deus fica o homem. Tá? Então é preciso entendermos que Deus odeia a idolatria, Deus odeia o pecado. E o Deus que ama, podemos assim afirmar que de início, é também o Deus que odeia. Não pode haver amor sem ódio. Essa é uma realidade que tem que estar presente no entendimento aqui desse texto. Então o apóstolo João, no texto lido aí dessa noite, ele apresenta algo que Deus odeia. Diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus odeia o amor pelo mundo. João afirma aqui que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele abomina o amor que qualquer um de nós venhamos a ter pelo mundo. João o apóstolo aqui, havia anteriormente encorajado aqueles irmãos da Ásia, assegurado a eles que eles podiam se sentir encorajados a permanecerem firmes na fé cristã, mesmo diante das provações e dos falsos ensinos do gnosticismo. Você pode conferir depois a mensagem que está pregada, né? No nosso canal do YouTube aí e do Facebook. Não dá para a gente repetir aqui os ensinamentos. Mas João agora, ele passa do encorajamento para a admoestação, coisa que também ele já tinha feito anteriormente. Então o versículo 15 começa com uma ordem. Aqui nós temos um mandamento. Primeiro diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então primeiro nós temos uma ordem, um mandamento aqui. Podemos até dizer que também serve como um conselho, mas ao mesmo tempo é uma determinação. E essa determinação que se encontra aqui é uma determinação moral. Ele ordena aqueles irmãos e aquelas irmãs a não amar o mundo, ou seja, não ter qualquer relacionamento pecaminoso com o mundo. O mundo aqui, a palavra cosmo, né, traduzida por mundo, no Novo Testamento, ela é usada com 3 significados. Preste atenção, meu irmão, porque se você não entender isso aqui, você não entende o decorrer da mensagem. Tá? Então, o primeiro significado é o planeta Terra, que é o mundo físico. Terra, mar, né? As coisas que há criadas, a natureza em si. Depois é a humanidade, o mundo humano. Então tem passagem no Novo Testamento que está falando do mundo humano, das pessoas em si. Podemos conferir o primeiro lá em Atos 17, 24, o mundo como planeta. Depois o mundo como a humanidade, 1 João 3,16. Aliás, Evangelho de João 3,16. E como sistema que se opõe contrário à vontade de Deus, 1 João 5,19. E o texto aqui que nós acabamos de ler. Tá? Então está se falando do mundo sistema que se opõe contra a vontade de Deus. E esse último aqui é o sentido do qual João ordena: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Esse mundo sistema. Ele não está falando do cosmos no sentido da criação, não é? Do sistema aqui físico, tá? E nem está falando das pessoas, mas do sistema que se opõe contrário à vontade de Deus. Não amarmos ao sistema mau, essa é a ordenança, que é um mundo, sistema aí, coordenado ou orientado por Satanás, que é o príncipe desse mundo.
Jesus diz que esse mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe desse mundo. Existe um domínio permitido por Deus, tem limite, mas ele está, né, aí se dando ainda como alguém que está no controle. Mas nós sabemos que o controle soberano e total é de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Mas muitas pessoas têm sido enganadas por esse mundo e por Satanás. Então aqui se inclui também todos os que se encontram no reino das trevas e que não são nascidos de novo, não passaram pelo novo nascimento, que são escravos desse mundo sistema. Então João já havia certificado aqueles irmãos nesta carta que eles são de Deus, como nós também somos de Deus. Nós já vimos isso aqui nessa carta. O motivo desta vitória é porque somos escolhidos do mundo por Deus, para sermos filhos de Deus. João escreveu o que Jesus disse na sua oração ao Pai, lá no Evangelho, capítulo 16, aliás, capítulo 17, versículo 6, versículo 14 e 18. Preste bem atenção no que Jesus orou. Ele diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. São os escolhidos aqui que ele está falando. Eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Aqui são os escolhidos. Que Deus deu a Jesus, que vieram a Jesus, que aceitaram a Jesus. Eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui, irmãos, nós temos uma grande verdade nesses versículos. A igreja de Cristo, os escolhidos, eleitos, estão no mundo, mas não são do mundo mais. O motivo de sermos odiados pelo mundo é porque nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. A gente vai ver isso para frente aqui. Mas além do mundo odiar nós que somos cristãos, também não dão ouvidos à palavra que nós pregamos, como também não deram ouvido a Cristo, né? Também não dão ouvidos a nós. E 1 João 5, de 4 a 6, nós não vamos ler, mas você pode conferir, João vai tratar disso aqui também na sua carta. Então, preste bem atenção, que da mesma forma que rejeitaram a Cristo, também nos rejeitam. Porque nós não somos do mundo, nós somos de uma outra pátria. Nós já somos do Senhor. Irmãos, o mundo sistema aqui, do qual João está falando, é uma oposição a Deus e é uma oposição a todo verdadeiro cristão, a todo verdadeiro crente, a mim e a você. A humanidade caída e corrompida, né? Ela se rebela contra Deus e também contra os seus seguidores. Nós não somos desse mundo. As pessoas não salvas pertencem a esse sistema desse mundo. Eles estão atolados na lama do pecado, governados por esse sistema. E, claro, elas também não são filhas de Deus, conforme Lucas 16:8 nos informa. João declara que o mundo não conheceu a Cristo e nem a nós. 1 João 3:1. Não conheceram a Cristo e não conhece os seus seguidores. E esse sistema odiou também a Cristo e odeia a igreja. João 15:18. Odeia a igreja, odeia a Cristo. Então, esse sistema do mundo não é o habitat natural do crente. Nós estamos aqui de passagem. Você precisa entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria está no céu. Mas enquanto estivermos aqui, seremos atacados e tentados pelas atividades, né, mundanas que aqui são implantadas. Então João ordena: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por isso daqui nós tiramos o nosso tema, que é o mandamento para não amarmos o mundo. E João, o apóstolo, ele vai fornecer algumas razões para o mandamento de não amarmos ao mundo. Então, espero que o Espírito Santo, né, fale conosco através dessas razões aqui que João nos dá. A primeira delas, a primeira razão, é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 15 aí, a parte B.
Então, se a pessoa ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, meu querido, você tem que fazer esse julgamento, você mesmo diante de Deus. Aqui João quer dizer que quem ama o mundo, quem ama os seus valores, os seus prazeres, não amam a Deus, o Pai. Essa é uma das razões para jamais amarmos o mundo. O amor, nós temos que entender que o amor ele parte de dentro do nosso coração. É daqui do nosso coração que vem todos os desejos carnais, malignos, parte de dentro do nosso coração. E essa é uma das razões, né, que nós temos que estar atento, olhar para dentro de nós, aquilo que nos fascina, não é? E esse é o motivo em que podemos se distanciar das atividades mundanas e ainda assim amarmos o mundo, porque o nosso coração ele é enganoso e pecaminoso. Então você pode até se afastar, você pode até estar distante, mas o teu coração lá dentro está corrompido, o teu coração está desejando, né? E por pensamento você está pecando. Veja que o apóstolo diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa frase aqui, o amor do Pai, é a única vez que aparece no Novo Testamento, segundo aí os biblistas, né? Comentaristas. É a única vez. Então aqui fala sobre o amor que os filhos de Deus têm para com ele, para com o seu Pai, o Criador e o Salvador. E John Stott, ele cita uma frase muito bacana, ele diz assim: a única razão pela qual somos intimidados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são exclusivos, ou seja, único. Ou eu amo a um, ou eu amo a outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não dá para nós amarmos a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O amor ao mundo aqui não é o amor às pessoas do mundo, e sim o amor aos valores morais desse mundo, que são opostos à natureza santa de Deus. Amar as pessoas do mundo faz parte da nossa responsabilidade de lhes apresentar Jesus, de lhes apresentar o Evangelho. O amor ao mundo parte do nosso amor egoísta, da participação ou de participar dos prazeres deste mundo. O amor às pessoas do mundo visa a salvação do pecador, e esse não é proibido. O amor ao mundo, sistema, visa a participação nos pecados dos pecadores. O amor às pessoas do mundo visa a salvação do pecador. Mas o amor ao mundo, sistema, aos seus valores, visa a participação dos pecados dos pecadores. A fazer igual, a fazer o mesmo. E aí, meus irmãos, nós somos assediados. Isso está impregnado pela mídia. Os valores desse mundo são passados de forma muito rápida na nossa frente. Tiago, servo de Deus, disse que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Lá em Tiago 4:4. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, que está ligado aos prazeres, né? Enganoso aí, com as coisas desse mundo, com a cobiça. João disse: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Repetindo isso, meus irmãos, João capítulo 17, 15, 16, deixou claro para nós. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Os seus valores não devem estar em nós. Nós não podemos concordar com os valores desse mundo. Assim como o navio está na água, mas a água não pode estar dentro do navio. Você quer ver um desespero quando a gente está pescando, é que a gente observa que a canoa, o barco, está furado e está entrando água. Não dá certo, não combina. O apóstolo Paulo, ele escreve ao jovem pastor Timóteo e diz que Demas, seu companheiro de trabalho que estava com ele, quando ele estava preso em Roma, o abandonou e também abandonou o seu ministério cristão,
Sabe por quê, irmãos? Porque ele amou o presente século, 2 Timóteo 4,10. Ele amou aquele presente século, ele amou os valores que aquele mundo estava oferecendo na sua época. E se afastou dos caminhos do Senhor. O amor ao mundo torna o homem cego, torna a mulher cega. Se esquece de Deus. Demas amou ao mundo. E Paulo usou aqui o teste moral para descrever o afastamento de Demas do Evangelho e do seu ministério. Quando o apóstolo João dá esse mandamento à igreja, às igrejas da Ásia, para não amar o mundo, ele aplica novamente aqui o teste moral. Como podemos identificar um verdadeiro cristão? Trabalhamos com essa pergunta desde o início das mensagens. Sua resposta é que só pode se identificar um cristão de verdade pelo amor que ele tem como filho ao seu Pai Celestial. Porque se ele ama o mundo, ele não ama o Pai. Mas se de fato ele amar o Pai, ele vai fugir das paixões desse mundo. João queria que aqueles irmãos pudessem analisar o ensino dos falsos mestres, se eram princípios da palavra de Deus ou se eram ensino humanos, valores mundanos, valores demoníacos, que iam procurar afastá-los da presença de Deus. Se ensinasse o amor ao mundo, o amor do Pai não estava neles. Isso tinha que ser nítido. Isso tinha que ficar bem esclarecido para aqueles irmãos. Agora, a partir desses testes, eles poderiam conhecer quem era verdadeiramente filhos de Deus. Mas há uma necessidade aqui, meus irmãos, de averiguarmos o nosso coração. Só você pode fazer isso e pedir para Deus fazer, porque nem nós somos capazes. O salmista ele pede para Deus esquadrinhar o seu coração e ver se havia nele algum caminho mau. Salmo 139, os 2 últimos versículos. Então há uma necessidade. E também daqui, pela palavra de Deus, nós podemos analisar realmente quem está andando com o Senhor na igreja. Mas a segunda razão, meus irmãos, a primeira razão é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda razão para o mandamento de não amarmos o mundo é que todas as coisas má que há no mundo não procedem do Pai. Versículo 16. Olha aí o que diz o versículo. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a segunda razão para o mandamento de não amarmos o mundo é que todas as coisas más que há no mundo não procede do Pai, não procede de Deus. O apóstolo já nos esclareceu que quem ama o mundo, seus valores, não ama a Deus, porque o sistema desse mundo contraria a vontade de Deus. Agora, ele parte para a segunda causa, que são as coisas más que há neste mundo sistema. Eu quero aqui citar uma frase de Calvino. Calvino comentou dizendo o seguinte: no mundo estão os prazeres, bem como todas aquelas fascinações pelas quais o homem se vê cativo, a ponto de retirar-se de Deus. Então está no mundo, nesse mundo sistema. No versículo, João fala tudo o que há no mundo. Quer dizer, todas as coisas más que há no mundo decaído, que não conhece a Deus e nem a sua vontade. As naturezas dessas coisas são totalmente opostas à natureza de Deus. E aqui, meus irmãos, preste atenção, João vai apontar 3 gêneros de concupiscência. A palavra é essa, né? A palavra que deveria ser traduzida de lá, mas com uma palavra diferente, se coloca desejo, porque tem a ver com desejos. Mas a palavra concupiscências, que se opõem à natureza de Deus, desejos que se opõem à natureza de Deus, são desejos da nossa carne. Então João passa a mostrar as atividades e os pensamentos dos homens e das mulheres que vivem para esse mundo, para esses valores. Então ele diz aqui que os desejos da carne, a carne significa aqui toda a natureza corrompida do homem, decaída,
No original grego, literalmente, desejo da carne refere-se ao desejo pelo que é proibido, incluindo aqui o desejo sexual e a cobiça. Esses desejos são do homem e da mulher pecaminosos. São desejos malignos, pois induz ao pecado e à desobediência a Deus. E aí nós temos que lembrar que mesmo perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, nós ainda possuímos esses desejos. Nós somos tentados por eles, porém não dominados, amém? Glória a Deus por isso. Porque como nós vemos lá em Gálatas 5, o Espírito de Deus milita contra o Espírito, né? Para nós não satisfazermos e vivermos na desgraça do pecado. Aqui se inclui, irmão, todas as palavras que corrompem os bons costumes, o adultério, a fornicação, o estupro, o incesto, a sodomia, a bebedice, a glutonaria, as arruaças, as farras, enfim, todas essas coisas que esse mundo oferece, que não tem prazer nenhum, que não tem alegria nenhuma, alegria passageira. Então você vai ver isso lá, as obras da carne, lá em Gálatas 5, 19 a 21. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que Tiago diz no capítulo 1, de 3 a 15. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode acompanhar. Tiago foi inspirado por Deus para nos falar muitas verdades a respeito dessas coisas. Então, Tiago, capítulo 1, 3 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, eu e você, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, cuidado com o seu ponto fraco. Cuidado, Isaías. Cuidado com o seu ponto fraco. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, além dos desejos da carne, seguindo o texto que nós lemos aí, ele fala dos desejos dos olhos. Irmãos, são coisas que dominam a nossa vida, mas que partem daqui de dentro de nós. Tá? Os desejos dos olhos. João aqui inclui os olhares libidinosos, bem como a vaidade que se deleita em luxos e brilhos sem importância. São os prazeres aqui despertados pela nossa visão, pelo que vemos e desejamos. Os olhos são as janelas da alma, e quando uma pessoa é atraída pela cobiça, seus olhos servem de ponto de partida para o pecado. Até você não ver, você não vai desejar. Mas a partir do momento que você vê, você vai ser tentado. Foi o que aconteceu com Davi. Davi cobiçou a mulher de Urias. Se você quiser ver isso, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 2 a 4. Olha como que segue aqui a narrativa. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Não tinha o que fazer, né? Estava passeando. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita, ou formosa, né? Davi mandou perguntar quem era. Olhou, desejo dos olhos, despertou nele conhecer. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Adulterou, a mulher era casada. E aí nós vamos entender isso ainda de maneira mais clara, irmãos, porque Jesus vai dizer depois que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Claro que aqui também, se a mulher fizer isso com outro homem, olhar com a intenção impura. Está falando aqui por dois sexos. A ver que nós somos tão sujeitos ao pecado, meus irmãos, como que a nossa tendência carnal é ao pecado. Como que nós precisamos do Espírito Santo, da ação dele na nossa vida. Porque nós somos atraídos pelos desejos. Acã desejou a capa babilônica, vista entre os despojos proibidos.
pegou-a e a levou consigo. Josué, capítulo 7, 21. E por causa deste pecado, Acã, a sua família, animais foram apedrejados e depois queimados juntos com todos os seus pertences, inclusive a capa da Babilônia que ele trouxe, a sua prata e o seu ouro. Davi também sofreu as consequências dos seus pecados. Foi perdoado, mas sofreu as consequências. Devemos ter cuidado com o que devemos fugir. Você sabe, eu sei. Então fuja da cobiça. Contente-se com aquilo que Deus lhe deu. Então Deus nos dá tanta coisa maravilhosa. Deus nos deu uma esposa ou um esposo. Filhos, Deus dá. Deus dá uma casa para a gente morar. Jesus não tinha nem um jumento para andar, a gente tem um carro. A gente tem que se contentar. Porque os nossos olhos desejam as coisas. Aí não é só na área sexual, não. São em todas as áreas. E aí ele fala da soberba da vida. E a soberba da vida é que vai abranger todas essas coisas aqui. Porque é onde a gente se sente que a gente é alguma coisa. E aí está o grande perigo. Irmãos, a soberba da vida se refere ao orgulho. Ou à arrogância com a qual se conecta a ambição, a vanglória, o amor cego em si mesmo, a obstinação da autoconfiança. Então, como eu estava dizendo, é o orgulho de se confiar nos bens materiais. É a jactância daquilo que o ser humano tem e faz. Já viu pessoas assim? Dessa forma, se comportou um grande personagem bíblico, Nabucodonosor. Já viu falar esse nome? Você colocaria um nome desse no seu filho? Nabucodonosor. Olha o que esse homem afirmou. Era um rei. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder, olha só, e para a glória da minha majestade. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Irmãos, por causa dessa arrogância, Deus o condenou a comer com os animais e a viver como um animal, por muito tempo. Você quer conhecer a história? Depois você leia Daniel, faz um bem danado você ler Daniel, aprender com aquele livro, não é? Sobre as histórias que tem lá, e até por profecias ainda que irão se cumprir. Mas, meus irmãos, não é diferente no tempo de Jesus. Jesus, ele censura os escribas e fariseus, porque eles amavam o primeiro lugar nos banquetes, e nas primeiras cadeiras na sinagoga. Eles amavam as saudações nas praças, e amavam serem chamados mestre pelos homens. Arrogância, orgulho. Mateus 23, 6 e 7, se você quiser conferir depois. O soberbo, meu irmão e minha irmã, é o tipo de pessoa arrogante que tenta impressionar os outros com a sua enganadora importância. Eu e você, nós somos tendentes a isso. A gente tem que ter cuidado. Quando eu era mais novo, vou contar aqui algo para vocês. Eu estava de viagem para uma viagem missionária, com um amigo meu que já está na glória. Inclusive, morreu no meu lugar, que ele foi uma viagem que era para mim ir, houve um acidente, ele morreu. Mas nós jovens, solteiros, né? Pessoas simples, pobres, nós não tínhamos uma bicicleta para andar naquele tempo. E aí nós estávamos no local esperando um ônibus e tinha umas moças bonitas lá. E a gente falando de comprar um ASP2. Eu não sabia o que era ASP2. Nós começamos a falar ali como se fosse uma coisa grandiosa, que a gente estava se programando e tal. Irmão, depois eu fui saber que ASP2 são os 2 pés. Mas nós estávamos ali se achando, conversando aquilo, por falta de entendimento, né? Se engrandecendo. Nós somos muito fáceis.
de mostrar nossa arrogância, nossa prepotência. Então a gente precisa ter cuidado. O soberbo é o tipo de pessoa arrogante que tenta impressionar os outros com a sua enganadora importância. Na Bíblia, nós temos 2 exemplos claros, onde esses 3 gêneros que João apresentou aqui, de desejos, aparecem. Que é Gênesis 3:6, que é a tentação de Eva, vendo a mulher, que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Daqui veio a queda, nós conhecemos a história, mas o outro texto é o da tentação de Jesus. Não vai dar tempo a gente ler aqui, pelo que eu tenho que expor ainda, mas você pode ver Mateus 4, de 1 a 11. O diabo tentou Jesus por desejos vis, valores falsos e egoísmo. Tá? Não são diferentes das tentações que sobrevêm contra nós, no nosso dia a dia. Não são diferentes. Se veio para o nosso Cristo, para o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós não devemos amar o mundo, porque todas as coisas más que despertam os desejos carnais para o pecado não procede do Pai. Não procede de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou ter que parar a mensagem aqui, falta 10 minutos e esse microfone já está falhando também. Então a gente continua domingo, para a gente terminar esse texto, para a gente não ficar aqui prejudicado. Tá bom, meus queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar, para que o Senhor, com a sua graça, nos ajude, nos livre de nós mesmos, nos livre dessas concupiscências, nos livre do amor ao mundo, e para que o Senhor continue com o seu Espírito, nos santificando. Eu vou convidar o presbítero Jean para vir aqui à frente. Jean. Só está com o microfone agora, Mas limpa aqui, já convidei, vem cá, Jean. Jean vai orar, rogando a bênção de Deus, para que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, nosso Pai, nos ajude a cada dia da nossa vida a ser mais santos, a se parecer mais com o Seu Filho. Que essa mensagem, meu Senhor, toque nos nossos corações, para que nós podemos ser pessoas diferentes lá fora, meu Senhor. Ser exemplos para pessoas lá fora. Como a Bíblia fala, nós somos luz desse mundo, o sal dessa terra, meu Senhor. Estamos aqui para mostrar a diferença, meu Senhor. E por causa do pecado, muitas vezes caímos em tentação, muitas vezes fazemos coisas erradas perante o mundo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a cada dia a vencer os nossos obstáculos, os nossos pecados internos. Que o Senhor ajude nós a cada dia, meu Senhor, a ser luz no mundo lá fora, onde nós podemos levar o Evangelho, mostrar que existe salvação, meu Senhor, que não é só os prazeres da carne que são bons, mas sim o Seu Filho que é bom. Os prazeres da carne, meu Senhor, nos levam para o inferno, nos faz a cada dia mais ficar longe de Ti. Nos ajude a mostrar para aquelas pessoas lá fora, meu Senhor, o caminho da salvação, que é Seu Filho, aquele que morreu na cruz, meu Senhor, já apaziguou a Sua ira contra nós, onde agora nós podemos ter acesso a Ti, meu Senhor, como nós estamos hoje, podemos estar aqui orando, conversando e falando com Ti. Nos ajude, meu Senhor, a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Só sente para os avisos, irmãos. Queria, como seu pastor,
eu queria convocar você para vir orar. Se você não estiver trabalhando, estudando na terça-feira à noite, vem orar, meus irmãos. Sei que você ora na sua casa, mas vem orar com a igreja. Venha colocar a nossa vida aqui diante do Senhor, orar pelos pedidos, pela situação que nós enfrentamos nesse país, orar aqui pelo nosso bairro, pelas pessoas, para que Deus toque, transforme. Né? E domingo de manhã nós estamos tendo a escola, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos tendo, né? Com pessoas enfermas, nós tínhamos até um número hoje bom, porque teve um domingo aqui que só estava eu e minha esposa. É vergonhoso falar isso para uma igreja de quase 50 membros hoje, né? Mas tem uns irmãos que têm honrado, têm vindo. Então desperte, põe um relógio para despertar, venha aprender da palavra de Deus, venha perguntar, venha questionar. Escola dominical é para isso. Aquilo que a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai trazer para você depois. Mas a escola é um lugar que você participa. Né? E eu queria também que vocês continuassem orando. Nós estamos com o tempo aí melhorando, né? Graças a Deus, né, presbítero Jean? Essa questão do Covid, quase todas as pessoas já receberam a segunda vacina. Nós esperamos aí logo na próxima reunião do conselho, se tudo estiver correndo bem, quem sabe já começar a liberar algumas coisas na igreja. Mas nós precisamos continuar a orar para que Deus nos dê coragem, nos dê firmeza, dê sabedoria para o conselho, discernimento, né? Porque nós estamos ainda, irmão, muito distante da comunhão, né? Daquilo que nós vivíamos. Talvez nunca vai ser como era, né? E pode ser que seja ou até melhor. Mas nós devemos orar, confiar no Senhor. Mas a gente precisa de ajuntamentos, do tempo certo, na hora certa. Mas para isso o conselho da igreja existe, né? Para verificar essas coisas, né? Muitas igrejas aí há muito tempo estão com tudo liberado. Mas graças a Deus pela sabedoria que Deus tem dado ao conselho da igreja e pelas decisões que nós temos tomado. Porque muitos também se decepcionaram aí no meio do caminho. Tá bom? Então, são esses os avisos e uma boa semana para todos vocês.